Shalom, irmãos. Em tempos de angústia, vamos falar de esperança. Vamos fazer o terceiro vídeo da série sobre o servo sofredor. Nós já vimos o primeiro vídeo, Isaías 42, que é o primeiro canto do servo. Depois também o segundo, canto do servo, que está em Isaías 49. Hoje, então, nós vamos ver o terceiro canto do servo, que estará em Isaías 50. Se você acessou o canal através desse terceiro vídeo, não assista. Vai para o primeiro vídeo e pegue a sequência. É muito importante pegar a sequência de estudo. Qualquer estudo, irmão, eu percebo nos estudos que eu faço, às vezes tem mais visualizações num vídeo que está lá no meio do estudo do que o início. Então, como a gente não pode começar a leitura de um livro pela metade, não há compreensão. Então, nós temos que começar sempre pelo começo. Isso já é uma forma de nós produzirmos a paciência, o domínio próprio, tá? De ir e começar a assistir desde o princípio. Amém? Eu estou fazendo nesse formato aqui, colocando num documento, até para mim fica mais fácil para o meu raciocínio, né? E para vocês também. Vocês aí vão poder imprimir, se quiserem, né? E vocês terão esse conteúdo em mãos. Então, o terceiro cântico do servo sofredor, Isaías 50. No primeiro vídeo, eu já expliquei, né, essa situação que os irmãos judeus não creem no Mashiach Yahushua, eles ainda aguardam por um Mashiach. E eles dizem que esse servo sofredor é Israel, ok? Inclusive, eu quero depois, no último vídeo, fazer um compilado de alguns versículos que a gente encontra, por exemplo, na Bíblia Sefer, né, que é judaica, e eu vou mostrar para vocês como que eles interpretam estes versículos. Mas eu estou trazendo aqui para vocês a realidade que o servo sofredor é irrefutável, é o Mashiach Yahushua, porque todas as promessas, tudo que foi dito em Isaías se cumpriu nele. Tudo, irmão, se cumpriu nele. E eu pego ponto a ponto aqui e eu provo para vocês, ok? E eu vou estar trazendo também referências bíblicas de algumas questões que o Mashiach coloca aqui, tá? Porque aqui neste terceiro cântico, o próprio Mashiach está falando, né? De uma forma mais poética, né? Sobre ele, sobre o seu papel a ser desempenhado, né? E ele já fala, inclusive, numa linguagem de que tudo já aconteceu. Por quê, irmãos? Se Isaías está... se você tiver a mentalidade que Isaías está antes, né, da Brit Hadashah, nós temos que entender que o nosso Mashiach morreu antes da fundação do mundo. Nós temos que entender o atemporal. Lá no reino celestial não existe este tempo que nós estamos aqui, neste Cronos, tá? Nós estamos num tempo Cronos e lá é Kairos, é um tempo completamente diferente. E isto fala na Bíblia, né, nas Sagradas Escrituras, que para Yahweh, né, para o nosso Pai, lá no céu, 1000 anos é como um dia. Então, para vocês verem como este tempo é diferente. Então, vamos começar a leitura. Eu vou fazer uma leitura de toda essa parte, tá? De onde contém o texto. E depois a gente vai ver ponto a ponto. O Senhor Yahweh, Yud-He-Vav-He, me deu uma língua de discípulo para que eu soubesse trazer ao cansado uma palavra de conforto.
De manhã em manhã ele me desperta, sim, desperta o meu ouvido para que eu ouça, como os discípulos. O Senhor Yahweh abriu meus ouvidos e eu não fui rebelde, não recuei, ofereci o dorso aos que me feriam e as faces aos que me arrancavam os fios da barba. Não ocultei o rosto às injúrias e aos escarros. O Senhor Yahweh virá em meu socorro. Eis porque não me sinto humilhado, eis porque fiz do meu rosto uma pederneira e tenho a certeza de que não ficarei confundido. Perto está aquele que defende a minha causa. Quem ousará mover ação contra mim? Compareçamos juntos. Quem é meu adversário? Ele que se apresente. É o Senhor Yahweh que me socorrerá. Quem será aquele que me condenará? Certamente todos eles se desgastarão como uma veste, a traça os devorará. Quem dentre vós teme a Yahweh e ouve a voz do seu servo? Aquele que tem caminhado nas trevas sem nenhuma luz, ponha a sua confiança no nome de Yahweh e tome como arrimo o seu poderoso. Mas todos vós que acendeis um fogo, que vos munis de setas incendiárias, atirai-vos as chamas do vosso fogo e as setas que acendestes. Por minha mão isto vos há de sobrevir. Deitar-vos-eis no meio dos tormentos. Então vamos começar aqui. O Senhor Yahweh me deu. Isso aqui já foi falado lá no primeiro vídeo, tá? Que eu explico que todas as coisas são dadas a partir do Pai. Por quê? Na hierarquia celestial, ele está no topo. Ele é quem governa soberanamente, ele que ordena, tá? Então, João 12:49, porque não falei por mim mesmo, mas o Pai que me enviou me prescreveu o que dizer e o que falar. João 7,16, Yahushua lhes respondeu, minha doutrina não é minha, mas daquele que me enviou. João 8,18, eu dou testemunho de mim mesmo e também o Pai que me enviou dá testemunho de mim. João 14:24, quem não me ama não guarda as minhas palavras, e a palavra que ouvis não é minha, mas do Pai que me enviou. Então, tudo procede do Pai. O que o Pai deu? Uma língua de discípulo. O que isso quer dizer, irmãos? Uma língua de discípulo. Neste terceiro cântico, o servo, sofredor, que é o Mashiach Yahushua, surge menos como um profeta e mais como um sábio. Discípulo fiel de Yah, ele é, incumbido por seu turno de ensinar aos tementes a Elohim, quer dizer, a todos os judeus piedosos, mas também aos desgarrados ou infiéis que caminham nas trevas. Graças à sua coragem e ao auxílio divino, ele suportará as perseguições até que o Todo-Poderoso lhe conceda um triunfo definitivo. Comentário Bíblia de Jerusalém. Êxodo 4, 11 e 12. Respondeu-lhe Yahweh, quem dotou o homem de uma boca? Ou quem faz o mudo ou o surdo, o que vê ou o cego, não sou eu, Yahweh? Vai, pois, agora e eu estarei em tua boca e te indicarei o que has de falar. Isso aqui ele estava orientando a Moisés, Moshe. Jeremias 1,9. Então Yahweh estendeu a sua mão e tocou-me a boca. E Yahweh me disse, eis que ponho as minhas palavras em tua boca. Isso estava indicando a Jeremias. Lucas 4:22, todos testemunhavam a seu respeito e admiravam-se das palavras cheias de graça que saíam de sua boca. E diziam, não é o filho de José? Então aqui, irmãos, comprova, que ele tinha esta língua de discípulo. Discípulo de quem? Do próprio Pai Todo-Poderoso, Yahweh. Então as pessoas se admiravam. Quando ele abria a boca, eles ficavam extasiados de tamanha sabedoria, palavras assim que nunca eles tinham ouvido até então. João 7,46, responderam os guardas, jamais um homem falou assim. Tá? Então aqui mais uma prova, de que o Mashiach recebeu uma língua de discípulo, para que eu soubesse trazer alcançado, Quem é alcançado, irmãos?
Vinde a mim todos os que estáis cansados, sob o peso do vosso fardo, e eu vos darei descanso. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração. E encontrareis descanso para as vossas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Matitiarro 11, 28 ao 30. Então, todos os cansados, irmãos, não é um cansaço físico, é um cansaço espiritual, né? É um cansaço de que estamos aqui neste exílio por merecimento, estamos aqui porque o povo sempre foi para o exílio por merecimento, por causa das suas transgressões, das suas desobediências, tá? Só que é cansativo, irmãos. Aqui não é o nosso lugar, aqui não é a nossa pátria. Nos sentimos cansados, sobrecarregados e desejamos voltar ao nosso lar. Só que nós temos que jogar esses fardos, essas cargas, né? Sobre o nosso Mashiach e aprender dele. E porque ele é o exemplo de mansidão, de humildade, e nele nós encontraremos descanso para as nossas almas. Por que as pessoas, principalmente nesse tempo do fim, né, irmãos? As pessoas estão tão perturbadas na alma. A alma está perturbada, porque elas correm para um lado, correm para o outro, elas buscam em várias outras coisas, né? Em várias religiões, tantas outras coisas assim que não encontram esse alívio, esse descanso para as almas. O descanso para a alma, irmão, somente nós encontramos no Mashiach, somente nele, tá? Primeiramente no Pai e no Mashiach, né, que foi enviado a este mundo, né, por nós, a nosso favor. Amém? Então, para que eu soubesse trazer ao cansado uma palavra de conforto, de manhã em manhã, perdão, irmãos, de manhã em manhã ele me desperta. No outro dia de manhã, Yahushua se levantou antes do amanhecer e foi sozinho a um lugar deserto para orar. Marcos 1:35. No outro dia de manhã, Yahushua saiu a um lugar deserto. O povo procurava por toda parte e quando finalmente o encontraram, pediram-lhe que não os deixasse. Lucas 4:42. Então, era uma prática que o Mashiach tinha de se isolar, né? Sair para ter um encontro com quem? Com o Pai. Para receber as orientações do Mestre. O Mestre do Mashiach é o Pai, é Yahuwah. E Yahushua é discípulo do Pai. E vocês conseguem entender isso? Assim como um pai de família, ele orienta um filho, e esse filho deveria fazer aquilo que o pai orienta, da mesma forma o Mashiach com o pai. Então ele se isolava, porque é importante esse momento de isolamento nas nossas vidas, para nós meditarmos, para nós ouvirmos as orientações que procedem do Pai, tá? As orientações, a gente precisa ficar num lugar, por isso que a palavra diz para a gente ir no quarto, fechar a porta do quarto, orar em secreto, tá? Porque dessa forma a gente consegue se desligar do mundo, né? Dos barulhos do mundo, para poder escutar a voz do Todo-Poderoso. E aqui eu deixei com relação à manhã, né? Eu coloquei que aqui existe um Sod, né? Que o S de Pardes, Sod é um mistério que fala, por exemplo, essa questão da manhã, irmãos. De manhã em manhã ele está fazendo um marcador,
de tempo, tá? Amanhã sempre é quando inicia o dia. Não é conforme é interpretado pelos judeus, que é do entardecer ao entardecer. Mas eu não vou entrar nesse detalhe nesse vídeo, que não é a questão, tá? E eu deixo vários versículos aqui com relação a, por exemplo, os salmistas, né? Dentre eles Davi, que ele tinha o costume de também se retirar, né, ao raiar do sol, para fazer as suas orações, ok? Depois vocês dão uma olhadinha no documento e vocês vão ver vários versículos aqui, inclusive Abraham também, né? Todos os nossos patriarcas, eu acredito que eles tinham essa necessidade, todos nós, né, irmãos? Nós temos que estar em conexão com o Pai. Vamos continuar então. O Senhor Yahweh abriu-me os ouvidos e eu não fui rebelde, não recuei. Quem que abriu os ouvidos do Mashiach? O Pai. O Pai abre os ouvidos. E ele não foi rebelde. Irmãos, por que a gente tem que estudar a palavra? É assim, tá? É ponto a ponto, palavra por palavra, preceito por preceito, que nem diz, né, a palavra. Por quê? Em cada palavra existe um ensinamento. Cada palavra existe um ensinamento, tá? Por que ele diz aqui que ele não foi rebelde? Porque alguém foi. Ele deixa aqui marcada essa palavra. Eu não fui rebelde. Porque quem que foi rebelde, irmãos? Quem que se rebelou lá no céu? Né? Sabemos quem que se rebelou. E aqui o Mashiach, ele faz questão de dizer: eu não fui rebelde, não recuei. O que é esse recuar aqui, irmãos? E Yahushua lhe disse: ninguém que lança a mão do arado e olha para trás é apto para o reino de Elohim. Lucas 9:62. O ato de arar a terra requer uma dedicação e atenção exclusiva. Por quê? Qualquer olhada para trás, distração, poderia acarretar desviar o arado para a direita ou para a esquerda, e isso traria o prejuízo do trabalho. Interessante, eu botei aqui que Eliseu foi chamado por Elias ao arar a terra. 1 Reis 19 ao 21. Então, irmãos, o que isso significa? Quando recebemos um ministério, uma vocação, um chamado, um dom, nós não podemos largar. Se nós aceitarmos esse chamado e nós colocarmos a mão no arado, nós não podemos recuar. O próprio Mashiach está dizendo assim: não recuei. E interessante que a palavra recuar está ali grudada com a rebeldia, né? Quer dizer que a rebeldia, se você é rebelde, é porque você está recuando. Você está abrindo mão, largando a mão do arado. Tá? Então, ninguém que lança a mão do arado e olha para trás é apto para o reino de Elohim. Depois aqui, João 18:11, disse, pois, Yahushua a Kefa, Pedro, mete a tua espada na bainha. Não hei de beber o cálice que o Pai me deu, nessa passagem, né, quando ele tira a espada e arranca um pedaço da orelha do soldado, ele diz isso para Kefa, né? Kefa sempre foi muito sanguíneo e ele diz, né? Não hei de beber o cálice que o Pai me deu. Ele está dizendo aqui: eu vou cumprir o papel, a função, o ministério pela qual eu fui incumbido. Eu não vou recuar. Cálice para os judeus indicam qualquer prova ou sofrimento especialmente severos. Aí eu tive olhando a história, por exemplo, prisioneiros, eu não me lembro se é em Romanos ou eu acho que era Romanos, eles colocavam assim, né, no momento da sentença, né, cálices com venenos
para eles tomarem. E dentre esses cálices existia alguns que não tinham veneno, né? Então alguns eram ali como que um sorteio para não serem mortos. Vamos continuar então. Ofereci o dorso aos que me feriam e as faces aos que me arrancavam os fios da barba. Não ocultei o rosto às injúrias e aos escarros. Isso nós sabemos que realmente, né, é uma realidade, tá? Ele sofreu muitos açoites, muitos, de forma muito cruel. Homem algum, irmãos, na visão da medicina, homem algum teria sobrevivido a tamanha crueldade. Porque o Mashiach não revidou a esses ataques? Porque ele não veio para isso, irmãos. Ele veio cumprir a sua tarefa, seu propósito de ser o Cordeiro de Yah, dado em sacrifício expiatório de uma vez por todas para cada um de nós. João 1:29. Conforme já vimos lá no primeiro cântico do servo, Isaías 42:4. Não vacilará, nem desacorçoará, até que estabeleça o julgamento na terra. Na sua lei as ilhas põem a esperança. Coloquei outra curiosidade aqui para vocês, que a barba, irmão, sempre foi para os hebreus mandamento e orgulho. Orgulho botei aqui entre aspas. O ato de arrancar a barba o tornava desonrado. Naquele dia o Senhor rapará com uma navalha alugada além do rio, com o rei da Síria, a cabeça e o pelo das pernas, até a barba arrancará. Isaías 7:20. Então aqui, né, está falando sobre a Assíria e que ele iria desonrar a Assíria, nesse sentido metafórico. O Senhor Yahweh virá em meu socorro. Isso aqui ele está tendo uma certeza. O Senhor Yahweh virá em meu socorro. Coloquei alguns versículos aqui, né, para confirmar esse socorro que vem por parte do Pai. Eleva os olhos para os montes. De onde me virá o socorro? O meu socorro vem de Yahweh, que fez o céu e a terra. Salmo 121:1-2. O nosso socorro está em o nome de Yahweh, que fez o céu e a terra. Salmo 124:8. Elohim é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Salmo 46:1. Na angústia invoquei a Yahweh e clamei ao meu Elohim. Desde o seu templo ouviu a minha voz, e aos seus ouvidos chegou o meu clamor perante a sua face. Salmo 18:6. Eis porque não me sinto humilhado, eis porque fiz do meu rosto uma pederneira. Ezequiel 3:9. Fiz como esmeril a tua fronte, mais dura do que a pederneira. Não os temas, pois, nem te assustes com seus semblantes, ainda que são casa rebelde. Então, falando para Ezequiel que ali, assim, dessa forma, Ezequiel seria diante, né, do povo rebelde. Com a testa, né, como um esmeril, né, a sua fronte. A pederneira era conhecida como a pedra mais dura na Palestina. O que isso quer dizer quando ele fala, né? Fiz do meu rosto uma pederneira. A determinação do Mashiach. Ultrapassaria as humilhações, ultrapassaria os açoites, os chicotes, a barba arrancada, os escarros, assim como a determinação que o Todo-Poderoso deu a Jeremias, Irmiarro, para confrontar os pecados de Judá. E tenho a certeza de que não ficarei confundido. Olha a confiança que o Mashiach tem no Pai, né? Ele tinha algo inabalável, uma fé inabalável. Ele sabia, né, a quem era o Pai dele, né? Você sabe quem é o teu Pai? Você sabe a quem você tem servido? A dimensão de Yud-He Vav-He? Perto está aquele que defende a minha causa. Salmo 145:18. Está perto de todos os que o invocam, sinceramente. O Mashiach, com certeza, invocava ao Pai sinceramente e estava perto, né?
Os que esperam em ti não ficam envergonhados os que traem sem motivo. Salmo 25, 3. Quem ousará mover ação contra mim? Compareçamos juntos. Quem é o meu adversário? É uma pergunta que o Mashiach está fazendo, o servo sofredor. Romanos 8:1 diz assim: portanto, não existe mais condenação para aqueles que estão no Mashiach Yahushua. Romanos 8:31, 33. Que diremos, pois, a estas coisas? Se Elohim é por nós, quem será contra nós? É justamente isso que o Mashiach está falando aqui. Né? É essa indagação. Se o Todo-Poderoso, se o Pai estava cuidando dele, né, não tinha o que temer. Aquele que nem mesmo a seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós, como não nos dará também com ele todas as coisas? Quem intentará acusação contra os escolhidos de Elohim? É Elohim quem os justifica. Irmãos, só um versículo desse já poderia nos fazer descansar. Yahweh Shofet Sadik, é um justo juiz. Cabe somente a ele a tarefa de julgar, somente a ele a tarefa de julgar. Do ato de julgar, irmãos, vem 2 veredictos, culpado ou inocente. E Yahushua tinha confiança no Pai, de que fazia sua vontade em total submissão e obediência. Havia na terra de Uz um homem chamado Jó. Era um homem íntegro, reto, que temia Elohim e se afastava do mal. No dia em que os filhos de Elohim vieram se apresentar a Yahweh, entre eles veio também Satanás. Jó 1:6. Hassatã é o acusador de nossas almas. Esse é o seu papel. Então, o único papel de Hassatã é de acusador, irmãos. E ele vai fazer isso sempre. É a única coisa que ele sabe fazer. Ele que se apresente. Então aqui o Mashiach está dizendo, quem é o meu adversário? Se apresente o meu adversário. Porque é aquele que anda em santidade, que procura santificação, que procura andar em obediência aos mandamentos, né? Estamos nesse processo, né, irmãos? De obedecer, de se santificar, tá? O acusador não tem do que acusar. Né? Então, se o acusador não tem do que acusar, nós não temos adversários, né? E é o Senhor Yahweh que me socorrerá. Ele tinha certeza disso. O Yahushua sempre teve certeza do socorro que procederia do Pai. Ele nunca colocou em xeque isso. Sabedoria 3:1. A vida dos justos está nas mãos de Elohim. Nenhum tormento os atingirá. Assim como o Salmo 91 também fala, né? Aquele que se abriga à sombra do Altíssimo, do Onipotente, do Todo-Poderoso, né? Aquele que diz, meu refúgio e fortaleza. Este é o qual, né, que Yahweh estará ali protegendo, amparando, guardando, irmãos. Mas os justos vivem para sempre, recebem de Yahweh sua recompensa, né? Vivem para sempre, eternamente. Cuida deles o Altíssimo, receberão a magnífica coroa real e das mãos de Yahweh o diadema de beleza. Com sua direita ele os protegerá, com o seu braço os escudará. A direita sempre representando aí algo ligado à honra, né? E também o Mashiach está à direita. Tomará a armadura do seu ciumento ardor, armará a criação para vingar os inimigos. Veja bem, armará a criação. Vestirá a couraça da justiça, cingirá o capacete do julgamento insubornável, usará o escudo da invencível santidade, afiará a espada de sua ira implacável. A seu lado, contra os insensatos, pelejará quem? O universo. Certeiras surgirão rajadas de raios, voarão para o alvo do teso arco das nuvens. Sua funda lançará furiosa saraivada, contra eles lufarão as ondas do mar. Sem piedade os rios os afogarão. Um sopro poderoso se levantará contra eles e os dispersará qual furacão. A iniquidade fará deserta a terra inteira e a malícia derribará dos tronos os poderosos. Irmãos, eu vejo em vários canais, né, mais estudiosos assim das questões
de sinais, né, dos tempos. É um papel importante que os irmãos fazem, né, de trazer esses sinais. Tudo é importante, a gente não pode menosprezar o trabalho de ninguém, irmãos, tá? Todos são importantes. Por quê, irmãos? Eu fico triste quando os irmãos começam a se agredir, né? Achar, esse é assim, aquele é assim, o outro tá errado, esse tá errado. Irmãos, cada um recebeu um dom diferente, temos dons diferentes uns dos outros, ministérios diferentes, tá? Então nós não podemos julgar o que o irmão tá falando, se é certo ou correto. Tem um que o julgará, o Shofet Tzadik, o justo juiz, é Yahweh quem julgará. Nós não temos esse direito, porque nós também vamos estar, muitas vezes, na maioria das vezes, porque nós não sabemos julgar, nós estaremos trazendo um falso testemunho contra um irmão, né? Então, por isso que eu digo que se o irmão está trazendo, se ele tem um canal, irmãos, não estou falando de ninguém específico, tá? Na qual ele traz revelações mais profundas da palavra, por exemplo, é porque o ministério que ele recebeu é disso, é sobre isso. O nível espiritual dele está mais elevado. Isso não quer dizer que ele é um místico ou algo assim, tá? E se for, irmãos, existe o Shofet Tzadik que o julgará. Não é nós que o julgamos. E para isso nós temos que pedir discernimento espiritual. Mas eu quero fugir um pouco do assunto para dizer, por exemplo, com relação aos sinais. Muitos sinais estão acontecendo porque estamos no final dos tempos. E as pessoas se apavoram, o plasma vai cair, os vulcões vão despertar, vai ter um terremoto terrível. Irmãos, sinceramente, aqui em Sabedoria está dando toda a certeza de que se tudo isso está acontecendo é porque o Todo-Poderoso está dando ordem à sua criação, tá? Ele está ordenando a sua própria criação para que haja contra quem? Os insensatos. Os insensatos, contra os insensatos, pelejará o universo. Então, qual é a nossa função? Ficar em terror, ficar em desespero, ficarmos apavorados? Não. Confiarmos e nos santificarmos, andarmos em obediência, não sermos rebeldes, não retrocedermos, mas avançarmos. Porque os justos, como diz aqui a palavra, eu não sei para você, mas para mim, a palavra do Todo-Poderoso é fiel. Ele é fiel para cumprir a palavra que saiu de sua boca. Então, se ele está dizendo que a vida dos justos está nas mãos dele, nenhum tormento os atingirá, então a nossa parte é sermos justos. É essa parte que nos cabe e o resto está nas mãos do Todo-Poderoso. Aleluia! É o Senhor Yahweh que me socorrerá. Quem será aquele que me condenará? Certamente todos eles se desgastarão como uma veste. A traça os devorará. Ele está falando aqui dos adversários, tá? Daqueles, os ímpios, né? Os ímpios. Fala aqui em Sabedoria, no capítulo 2, 21 ao 24. Assim raciocino. Coloquei eu aqui, ímpios entre parênteses, irmãos, porque eu peguei um versículo que não está desde o início, para vocês entenderem. Então, assim raciocinam os ímpios, mas se enganam porque sua maldade os cega. Eles ignoram os segredos de Elohim, não esperam o prêmio pela santidade, não creem na recompensa das vidas puras. Elohim criou o homem para a incorruptibilidade e o fez imagem de sua própria natureza. Foi por inveja do diabo que a morte entrou no mundo. Experimentam-na quantos são do seu partido. Ponto, irmãos, ponto. O livro de Sabedoria é maravilhoso, irmão. Se você tiver a oportunidade de baixar, aí na internet você acha, leia, faça uma leitura do livro de Sabedoria, é muito enriquecedor, tá? Coloquei aqui, Sabedoria 3, do 10 ao 12. Mas os ímpios serão castigados segundo os seus raciocínios. Desprezaram o justo. Quem é o justo aqui?
Quem é o justo? O Machia, o servo sofredor. E se afastaram de Yahweh. Desgraçados os que desprezam a sabedoria e a disciplina. Sua esperança é vã. Suas fadigas sem proveito. Suas obras inúteis. Suas mulheres insensatas. Seus filhos depravados. Sua posteridade maldita. Aleluia. Quem dentre vós teme a Yahweh e ouve a voz do seu servo? Do seu servo. Provérbios 9, 10. O temor de Yahweh é a chave da sabedoria, e o conhecimento do santo, do justo, do Machia e Yahushua é a verdadeira compreensão da vida. Provérbios 9, 10. Aquele que tem caminhado nas trevas, sem nenhuma luz, ponha a sua confiança no nome de Yahweh e tome como arrimo o seu poderoso. Então aqui é um conselho do próprio Machia. Né? Primeiro ele pergunta, vocês que dizem que temem a Yahweh, né? Eu consigo ver dessa forma o questionamento dele. Vocês têm ouvido a voz do seu servo? Que não basta, irmãos, dizer que teme a Yahweh e não ouve a voz do servo, tá? Então aqui ele dá um conselho. Aquele que tem caminhado nas trevas, sem nenhuma luz, ponha a sua confiança no nome de Yahweh e tome como arrimo o seu poderoso. Mas todos vós que acendeis um fogo, que vos munis de setas incendiárias, atirai-vos as chamas do vosso fogo e as setas que acendestes. Por minha mão, isto vos há de sobrevir, deitar-vos-eis no meio dos tormentos. Então aqui está dando o destino destes ímpios que não querem, né, se consertar, né? E eu coloquei aqui a passagem que está em Juízes 7, 22, 29, que fala da batalha de Gideão, né? Gideon, conhecido como Gideão. Eu vou ler aqui para vocês. Foi logo depois da meia-noite da troca da guarda inimiga que Gideão e os 100 soldados que estavam com ele chegaram perto dos postos avançados do acampamento dos medianitas. Irmãos, leiam este capítulo 7 na totalidade, porque é tremendo, tá? Por quê? Porque eles eram, não vou me lembrar muito bem quantos soldados eram a princípio, mas sobraram 300 soldados, tá? A maioria deles foi embora, retrocederam, largaram a mão do arado, certo? E ficaram então eles dividiram os 300 soldados em 3 grupos de 100. Eu acho que é isso que aconteceu. Então aqui diz assim, né, que os 100 soldados que estavam com ele chegaram perto dos postos avançados do acampamento dos medianitas. De repente, tocaram as cornetas e quebraram os vasos. Então essa era a ordem, né, para eles se colocaram ao redor do acampamento dos medianitas e eles fizeram essa estratégia de guerra, né? Tocaram cornetas, quebraram os vasos, de modo que as tochas brilharam na escuridão da noite ao redor de toda. Tinha 100 de um lado, 100 do outro, 100 do outro. Então os outros 200 homens fizeram o mesmo, segurando as tochas com a mão esquerda e com a direita as cornetas que tocavam. Depois gritaram, a espada pelo Senhor e por Gideão. Feito isso, pararam e ficaram nos seus lugares. Eles não saíram dos seus lugares, irmãos, observando a confusão dos inimigos. Todos os midianitas fugiam correndo e gritando. Quando soaram as 300 cornetas, Yahweh fez com que os inimigos se virassem uns contra os outros, de tal maneira que houve tremenda matança entre eles, de uma ponta a outra do acampamento. Mas muitos fugiram em direção a Zererá, chegando até Bet-Sita e até a fronteira de Abel-Meolá, acima de Tabate. Irmãos, o Todo-Poderoso é por nós, e se Ele é por nós, quem será contra nós? Aqui diz, todos vós que acendeis um fogo, que vos munis de setas incendiárias, atirai-vos as chamas do vosso fogo e as setas que acendestes. Por minha mão isto vos há de sobrevir, deitar-vos-ei no meio dos tormentos. O inimigo, ele mesmo, vai se autodestruir. Não tenha medo, não fique apavorado. Tá? O Todo-Poderoso, ele nos dará estratégias e o inimigo, ele vai se destruir sozinho sem que a gente precise sequer sair do lugar, tá? Então aqui, né, o Machia, ele fecha esse terceiro cântico dando esta dica, né? Não se apavore,
não se apavorem. O Todo-Poderoso, o nosso Pai, está no controle de todas as coisas. Somente creiam, né, no Mashiach, creem no nosso irmão mais velho, eu gosto de chamar assim, o Mashiach, né, o nosso irmão mais velho. Ele está cuidando de nós, né, juntamente com o Pai, à direita do Pai. Eles nunca nos desampararão. Amém, irmãos? Shalom.